Olá, turminha, seja bem-vindo ao canal da Vistas e Viagens. Eu sou o Júnior e veio trazer para você mais um vídeo falando sobre dica de visto americano e atualização de datas disponíveis para agendamento consular. Mas antes eu quero convidar se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Eu estou sempre atualizando as questões do visto americano, deixando as datas disponíveis para você toda semana e sempre respondendo às principais dúvidas sobre visto americano. Então, o vídeo de hoje nós vamos primeiro ver as datas disponíveis para agendamento consular e logo depois a dica de hoje. Então, roda a vinheta. Olá, turminha, seja bem-vindo ao canal da Vistos e Viagens. Conforme prometido, vamos dar aquela olhadinha nas datas disponíveis para agendamento consular hoje. Começando por São Paulo, para a gente animar um pouquinho, é a que tem mais ofertas de vagas, geralmente. Vamos ver como está hoje. Hoje nós temos datas disponíveis em São Paulo para dezembro e janeiro. Última semana de dezembro e o mês de janeiro quase todo. Ok? Então São Paulo ainda tem vagas para dezembro, mas já entrando em janeiro de 2022. Em Brasília, datas disponíveis para agendamento em Brasília somente em janeiro, mesmo assim só a última semana praticamente de janeiro. Em Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro está com a agenda fechada, não tem data disponível no momento, ok? Então essa é a situação dos consulados americanos no Brasil. Poucas vagas disponíveis, pouquíssimas vagas para esse ano, já entrando em 2022, daqui a pouco já ultrapassando o primeiro semestre. Então, mais uma vez, se você deseja tirar o seu visto, não espere o consulado abrir. Né? Daqui a pouco já esgotam as datas também de janeiro, fevereiro. Rapidamente vai terminar o primeiro semestre de 2022 com os agendamentos feitos. O pessoal que teve agendamento cancelado e etc. Então, quanto mais à frente você deixar para fazer o seu processo, mais à frente você vai pegar uma data disponível para agendamento consular, ok? Então é isso aí, pessoal. Essa é a situação de hoje, dia 4 de maio de 2021. Agora, conforme prometido também, aquela dica de visto, né? Aquela dica de visto de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre quais são os motivos de negação do visto. Quais os principais motivos ou alguns motivos de negação do visto americano. Então fique ligado, se você ainda não deixou o seu like, deixe aí o seu like, aquele joinha legal, deixe também o seu comentário e se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Dá uma força aí pro canal, meu querido. Tá bom? Não deixe para depois. Então é isso aí, um grande abraço e fique comigo até o final desse vídeo. Vamos lá para a dica de hoje. Olá pessoal, então você viu aí na questão do agendamento consular como as datas estão escassas, né? E se você pegar os meus vídeos passados, desde os primeiros lá, você vai ver que eu falei muito sobre isso, de que as datas iam acabar rápido, de que tem gente deixando, esperando que o consulado abra primeiro para depois fazer o processo e isso vai trazer um prejuízo, uma demora muito grande. Bom, a dica de hoje, na verdade, é uma dúvida que as pessoas têm muito, mas que também é um assunto muito amplo. Mas eu quero deixar algumas dicas para vocês aqui. Quais são os principais motivos para a negativa do visto? Por que negam o visto das pessoas? Bom, vamos falar sobre alguns desses motivos. O primeiro motivo que eu quero compartilhar com você, o preenchimento errado do DS-160. Muitas pessoas acham que é simplesmente entrar no site e preencher o formulário. Não é. Existe uma questão que você tem que fazer uma ligação entre as questões que vão te dar um suporte e as que vão te prejudicar. É uma questão até de maldade. Com o passar do tempo você sabe o que colocar ou da forma que você deve colocar, não simplesmente jogar ali. Se você preenche um formulário errado, você pode se complicar na entrevista, porque a entrevista é feita com base no seu formulário DS-160. Então, primeira dica é preencha o formulário corretamente. Contrate uma assessoria de visto e deixe o trabalho comigo. Essa parte a gente faz, a gente já tem experiência com isso e vai preencher da melhor forma possível e te dar as dicas de acordo com o DS. Tá bom? Então, primeiro motivo, formulário preenchido erradamente, de maneira errônea. Tá? De maneira incompleta ou completa demais, enfim, várias questões podem
prejudicar na hora da entrevista por causa do formulário DS-160. O segundo motivo que eu quero compartilhar com você é como a pessoa se apresenta para a entrevista consular. Muitas pessoas acham que dependendo do seu perfil é quase impossível que o consulado negue o visto. Bom, quero te dizer que isso não existe. Eu já atendi pessoas que têm um perfil que quando você olha o DS você fala, pô, não tem como negar o visto desse cara. Mas ele se comportou mal na entrevista. Foi mal educado, displicente, né? Não quis dar os esclarecimentos necessários, não foi simpático com o atendente, teve o visto negado. Bom, precisamos entender que por mais que seu perfil seja completo ou bom, a última palavra é da autoridade consular. Se ele não gostar de você, ele pode negar simplesmente pelo fato de não ter gostado de você e pronto. E você nunca vai ficar sabendo se é isso. Ele vai te dar aquela resposta padrão. Você não atende aos requisitos para entrar no meu país. É isso aí, né? Então, a entrevista consular anda junto com o formulário DS-160. Se você preencher o formulário errado, você também pode ter uma entrevista errada. Mas se você preencher o formulário certo e não levar a entrevista a sério, você também pode ter o seu visto negado por causa disso. Então, o que seria uma entrevista ruim? Uma pessoa que não sabe se comunicar direito, né? Ela pode transparecer com a maneira que ela se comunica, que ela está nervosa, que ela está mentindo. Se ela tem uma tonalidade de voz muito baixa na hora, o agente consular vai ter que ficar sempre perguntando para ela, pedindo para ela repetir. Isso pode levá-la ao nervosismo e ela pode se embaralhar. Uma pessoa que preenche um DS e vai na entrevista só quase um ano depois esqueceu o que tinha no DS e lá na entrevista começa a embromar, né? Pessoas que gostam muito de um lero-lero, de falar demais, às vezes a pessoa pergunta uma coisa tão simples e a resposta poderia ser dada em uma palavra e a pessoa conta toda uma história, isso vai prejudicar, isso pode prejudicar. Então se pergunta, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Se você for turismo, você simplesmente fala, vou passear, ou vou fazer turismo, né? Ou vou a turismo. Só isso, não precisa falar, eu quero conhecer os Canyon, eu quero conhecer a Estátua da Liberdade, eu vou não sei o que, eu vou no jogo do Knicks. Ele não te perguntou isso, ele perguntou só o que você vai fazer lá, tá certo? É mais ou menos por aí, então não precisa embromar muito, isso pode complicar. Aparência na hora da entrevista conta? Conta, claro que conta. Não é uma questão oficial, mas conta. É como se você estivesse indo para uma entrevista de emprego. Se você não se produzir bem, não precisa ser exagerado, mas também não precisa ser todo avacalhado. Mas se você não se produzir bem, ele vai olhar para sua cara e falar, pô, não quero essa pessoa do meu país, não. Então ele vai te negar o visto e você não vai nem imaginar que te negou por causa disso. Então vá bem vestido, vestido elegantemente, sem exageros, mulheres sem decotes enormes, porque tem agente consular feminino que é mais tradicional também, assim como homens também mais tradicionais, né, dependendo da região que ele está. Pessoas que é cheia de piercing, cheia de tatuagem. Tatuagem não tem jeito, mas piercing dá uma aliviada, tira para ir na entrevista, enfim, dá uma aliviada ali, tá? Talvez você possa pensar, é preconceito. Você pode levar para esse lado, mas não adianta levar. É a maneira dele e você não vai saber que foi feito por causa disso. Você teve o visto negado por causa disso. Tá bom? Então vá bem produzido, vá elegante. Já teve clientes que às vezes vai de ônibus para a cidade do consulado, chega de manhã e já vai direto para o consulado, chega lá todo amassado, cabelo todo despenteado. Não está se apresentando bem significa que você não está levando a sério a entrevista, significa que a entrevista não é importante para você. Então se não é importante, ele vai te negar o visto e falar, quando for importante a entrevista para você, você vai se produzir melhor e eu vou te dar o visto. Então, formulário bem preenchido, se portar bem na entrevista, né? Sabendo o que responder, como se apresentar, como se comunicar, isso aí. Outro motivo de negação de visto é a questão do suporte. Às vezes as pessoas, acontece muito isso, gente, presta atenção. As pessoas entram na internet e vê lá a pessoa que conseguiu visto, e aí a pessoa coloca lá no vídeo dela, ou sei lá, no meio de comunicação dela, a seguinte informação. Eu fui no consulado e não me perguntaram nada, fizeram 2 perguntas só, ou não me pediram nada, e a pessoa acha que isso acontece com todo mundo. Isso não acontece com todo mundo. Isso é exceção à regra. Qual é a regra? Leve os documentos que te dão suporte. É muito melhor você ir ao consulado com um monte de documento e voltar sem ter usado os documentos, mas estar com o visto na mão, do que você cismar que não vão te pedir nada, não levar os documentos e chegar lá e vai te pedir um documento simples e você não tem.
Né? Por exemplo, você tem gente que tem imposto de renda e ouviu um vídeo falando que não precisa levar e não levou. Chegar lá, o que o agente consular pediu para ele? Imposto de renda. Aí ele vai falar, pô, mas eu esqueci em casa, eu achei que não precisava. O agente consular vai entender e vai falar, tudo bem, então você traz na próxima, faz outro processo, paga outra taxa de quase R$900, paga de novo a viagem e vem para cá e tira de novo. Então a dica é, leve todos os documentos, documento que comprove seu vínculo financeiro, os 3 últimos extratos bancários, imposto de renda, contra-cheque, prolabore, se você é dono de empresa, CNPJ, movimentação da empresa, extrato bancário da empresa e pessoal, que é mais, balancete da empresa do último ano, leve tudo que vai te dar suporte, assim como suporte também estudantil. A pessoa fala, eu faço faculdade, então leva o comprovante da faculdade, comprovante de pagamento, comprovante de matrícula, tudo que você tiver. Tá? Então hoje eu vou deixar só essas dicas aí para vocês aí, tá bom? Para deixar o gostinho para o próximo vídeo também. Então vamos relembrar. Formulário DS-160 preenchido erradamente, ou incompleto, ou completo demais. Como se portar na entrevista e documento de suporte. São talvez os principais motivos de visto negado. Não são os únicos, mas são os principais. Tá joia? Então se esse vídeo fez sentido para você, deixa aí a sua curtida e se inscreva no canal. Rapaz, se você não se inscreveu no canal ainda, que está esperando, só apertar um mousezinho lá, vai clicar, só isso. Me ajuda aí, ajuda o canal, porque eu sempre vou estar trazendo novidades para vocês, informações sobre o visto americano e em breve informações sobre demais viagens, dicas de viagem, seguro viagem, tudo que você quer saber sobre o turismo de maneira geral. Posso ajudar você a compreender melhor este ramo tão maravilhoso, mas também cheio de truquezinhos aí que você precisa aprender, tá bom? Então se você precisa fazer o seu visto, procure a Vistos e Viagens, o link vai estar, o site vai estar na descrição desse vídeo. Lá tem o WhatsApp, tem depoimento dos clientes que já fizeram o processo de visto comigo. Se você é de Belo Horizonte, você vai ter ainda mais uma facilidade, eu vou até você, faço o processo na sua casa, orientação, no seu escritório, enfim, você tem toda essa facilidade. Atendo todo o Brasil por meios virtuais, tá bom? Com os menores preços do mercado. Então, procure a Vistos e Viagens, tenha uma orientação, faça o seu processo de visto para que você vá na entrevista com tranquilidade, seguro e vá apenas para buscar o seu visto. Né? Você tem que fazer o possível para conseguir o seu visto. Lógico, como eu falei antes, mesmo fazendo tudo certo, pode ter o visto negado? Pode, porque a última palavra é da autoridade consular. Mas a nossa parte é te orientar. A sua parte é fazer todo o possível, inclusive contratar-nos para que você tenha todo o suporte, toda a orientação e todo o treinamento para a entrevista. E a parte do consulado negar o visto, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço e até semana que vem.